Saudações a todos os companheiros, a todas as companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós vamos atender ao pedido do companheiro Caio Leite, que fez um comentário aqui no nosso canal, solicitando que pudéssemos fazer um esclarecimento, um resumo sobre o que está acontecendo atualmente na nossa política, principalmente no que se refere à questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou procurar ser bem sucinto e tentar estabelecer os detalhes mais controversos desse processo fraudulento, desse processo criminoso e que está rasgando a nossa Constituição e fazendo com que o golpe parlamentar, midiático, um golpe jurídico se estabeleça em nosso país. Vamos começar com a acusação e o processo que culminou na prisão lamentável do melhor presidente que esse país já teve ao longo da sua história. O objeto da acusação é um triplex no Guarujá. Basta a gente analisar os fatos para perceber que o triplex não é dele. O próprio juiz Sérgio Moro reconheceu que o triplex não é do Lula. Lula teria sido beneficiado desse triplex. Benefícios esses que não foram comprovados. Então, a base jurídica utilizada para condenar o presidente Lula foi através de delações premiadas. Basta dizer, não precisa nem ser estudante de direito para saber que delação premiada não serve como base legal para uma ação condenatória. Então, as provas não foram apresentadas em nenhum momento. O juiz Sérgio Moro não era para estar nesse caso, porque se o suposto crime aconteceu em São Paulo, o Lula deveria ser julgado por uma juíza lá de São Paulo. Mas só que precisava-se de alguém, de algum juiz ligado à grande mídia e preocupado com o holofote, principalmente da Rede Globo, que condenasse o presidente. Por isso que o processo foi transferido para Curitiba, quando na verdade esse processo deveria ter acontecido em São Paulo. Mas como eu falei, precisava-se de alguém, de um juiz para condenar. E esse processo foi levado para a Lava Jato. E também ficou comprovado que não houve nenhuma ligação entre o triplex e a Lava Jato. A Lava Jato estava investigando supostos desvios na Petrobras. Então não há nenhuma ligação. Então isso já faz com que muitos defendem, muitos juristas, basta a gente analisar os vídeos no YouTube, muitos juristas defendem a ideia de que esse processo deveria ser anulado, porque há vários equívocos, vários erros nesse processo. Mas uma mentira foi contada. Dalton Delayon, ele elaborou um PowerPoint onde colocava o PT como organização criminosa e o presidente Lula como o chefe da quadrilha por ser o membro mais importante desse partido, também sem apresentar nenhum tipo de provas. Então nós estamos vivendo um período na história do Brasil onde as pessoas são julgadas com base em delação premiada e as provas não são apresentadas. E essa é uma questão tão séria que eu me lembro que o Antônio Palocci, ele foi fazer uma delação premiada e hoje o Palocci simplesmente desapareceu. Ninguém mais fala em Antônio Palocci, simplesmente porque ele não conseguiu provar todas aquelas aberrações que ele falou durante o seu depoimento. Porque ao fazer a delação premiada, a pessoa ganha uns certos benefícios. Marcelo Odebrecht, por exemplo, já foi para casa. Então o objetivo de um delator é simplesmente ter algum benefício.
como redução de pena, retirar o dinheiro bloqueado pela justiça, algum benefício ao delatar essa pessoa adquire. Pois bem, o juiz Sérgio Moro condenou o presidente Lula então a 9 anos de cadeia, o juiz de primeira instância. O processo foi para o Rio Grande do Sul em tempo recorde, né? Normalmente os processos levam 8, 9 meses para chegar na segunda instância, né? Essa transição da primeira para a segunda. Com Lula demorou 40 e poucos dias. Em tempo recorde, nós tivemos até o presidente do TRF4 dando depoimento na Rede Globo, falando que não havia nem lido o processo contra o Lula, mas que o processo movido pelo juiz parcial de Curitiba, ele era irretorquível, ou seja, ele era contundente. Sem ler, repito, sem ler o processo, o juiz, esse presidente do TRF4 disse que o processo tinha uma base legal e jurídica. Não sei para quem. Então, também em tempo recorde, no dia 24 de janeiro, o julgamento em segunda instância aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde os 3 patetas não só corroboraram aquilo que o juiz Sérgio Moro havia proferido, mas também aumentaram a pena do presidente Lula para 12 anos e 1 mês de prisão. Também sem apresentar uma prova legal. Basta os companheiros perceberem que, como a gente já denunciou várias vezes aqui no nosso espaço, que ficou mais que provado que o apartamento não é dele. Uma juíza lá de Brasília, ela mandou penhorar o triplex para pagar dívidas da OAS. Então não tem um recibo, não tem uma gravação, não tem um documento, não tem nada que prove que o triplex pertence ao presidente Lula e que foi fruto de corrupção, de lavagem de dinheiro. Aí nós tivemos os embargos de declaração, obviamente recusados pelos 3 patetas do Rio Grande do Sul, e esse processo também chegou no TRF, STJ, perdão, onde os 5 ministros tiveram o mesmo pensamento. Contra o Lula há uma consonância de pensamentos, de ideologia incrível, porque os 5 pensaram da mesma maneira, não teve nenhuma divergência. Então o STJ simplesmente negou um habeas corpus preventivo que os advogados do Lula entraram no STJ. Os advogados apelaram para o STF, a Suprema Corte no Brasil, que de Suprema só tem para os tucanos. E meus companheiros, aí que há uma indignação maior, porque a nossa Constituição, no parágrafo 5º, Constituição essa que foi elaborada a custo de muita luta contra a ditadura militar, luta contra os resquícios autoritários perpetrados e orquestrados pela ditadura. Quando Ulisses Guimarães levantou nossa Carta Magna, havia ali depositada uma esperança de que a democracia seria restabelecida no Brasil de uma maneira plena e contundente. Só que hoje nós percebemos que não é isso. E quando esse processo chegou lá no STF, nós tivemos uma aberração jurídica fora do normal, que foi a derrota do habeas corpus do presidente Lula por 6-5. Isso depois da pressão da Rede Globo, da leitura do texto publicado por um general, dizendo que ameaçando a nação de promover uma intervenção militar caso o STF não prendesse o Lula. Então nós tivemos um julgamento permeado por ameaças, onde o STF acabou se acovardando. E interessante que houve a manobra da presidente Carmen Lúcia, que tem o hábito de receber o presidente ladrão em sua casa, fora da agenda, que ela fez uma seguinte manobra. Ela colocou em pauta o habeas corpus do Lula, antes de colocar
em pauta a questão da prisão em segunda instância, porque ela sabia que se colocasse em votação a questão da prisão em segunda instância, lógico, obviamente que essa questão seria resolvida a favor do presidente Lula. Com isso, nós tivemos um voto lamentável da Rosa Weber, a ministra que foi completamente confusa, não soube determinar as diretrizes constitucionais do seu voto, e no final ela falou abertamente que estava votando a favor do colegiado. Ou seja, ela não estava ali para atender os interesses do paciente, no caso o presidente Lula, mas sim para atender os interesses do colegiado. E que se a votação, se a pauta fosse a questão da votação em segunda instância, ela teria um posicionamento contrário. Então, com isso, o habeas corpus do Lula foi negado. E aí nós tivemos o triste fato que foi a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E muitos acham que a militância do PT está enfraquecida, muitos acham que é o fim da história, muitos acreditam que não tem mais volta, mas a repercussão da prisão do presidente Lula está atingindo proporções inimagináveis, né? Quando eu vi, sinceramente, o presidente sendo carregado pelo povo após um discurso histórico, um pronunciamento que entrou para a história, ele sendo carregado pela multidão e pegando flores que estavam lhe dando, ali esse episódio foi emocionante. É esse episódio, são essas cenas que estão rodando o mundo. Não é a pequenez do Congresso, o mundo já sabe o que está acontecendo no Brasil, e há até mesmo a ameaça da União Europeia de romper relações diplomáticas e comerciais com o Brasil, justamente pelo fato do Brasil estar desrespeitando as garantias humanitárias e constitucionais de seus cidadãos. E a prova mais cabal de que esse movimento é para prender o Lula e impedir que ele concorra à presidência é a velocidade que esse processo ocorreu. Eduardo Azeredo, o processo dele demorou 11 anos para chegar na segunda instância. Parece que agora que vai ser julgado, né? E nós tivemos hoje o fato do Geraldo Alckmin acusado de corrupção, com seu cunhado carregando malas e mais malas de dinheiro, bilhões de reais para sua conta, dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Ele se enquadraria na questão da Lava Jato porque ele perdeu o foro privilegiado, porque ele saiu do cargo de governador do estado de São Paulo para concorrer à presidência. Então ele poderia ser julgado, mas fizeram o favor de mandar o processo dele para a Justiça Eleitoral, onde nós sabemos que não vai dar em nada. Semana que vem ainda teremos a questão do julgamento do Aécio Neves, que poderá se tornar réu, coisa que eu obviamente não acredito, porque ele não é do PT, ele não é amigo pessoal do presidente Lula. Então o que nós estamos vendo é uma perseguição a um partido político. Aqui no nosso canal nós temos uma resenha, um resumo que eu fiz sobre o livro A Elite do Atraso, do Gessé Souza. Eu acho muito interessante porque ele aborda justamente essa questão de que o problema não era a corrupção, não é a corrupção, mas sim o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, né? Porque se o problema fosse a corrupção, o barulho das panelas estaria muito mais alto do que lá em 2013, 2014, até mesmo que culminou no processo de golpeachment da presidente honesta Dilma Rousseff. Então, eu vou reproduzir aqui no nosso espaço o vídeo do Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, e mostrando a repercussão mundial sobre a prisão do ex-presidente Lula. E personalidades do mundo inteiro já estão se mobilizando para tentar fazer com que a democracia aqui no nosso país seja estabelecida. Infelizmente, nós temos uma classe dominante aqui
completamente alienada, né? Alienada no sentido de promover um desenvolvimento, porque se a nossa elite tivesse um pensamento homogêneo e se fosse uma elite inteligente, todos estariam em volta para defender a democracia, defender a eleição até mesmo do presidente Lula, porque no governo do presidente Lula não havíamos essa onda de privatizações, não havíamos essa onda de sucateamento da nossa economia em vários setores da sociedade. Então nós temos uma elite que procura atender somente os próprios interesses, e é essa elite, aliada à Rede Globo, aliada a juristas, a juízes completamente desprovidos de isenção, é que eles estão fazendo o que estão fazendo com o presidente Lula, que até agora, repito, nenhuma prova foi apresentada. Então, espero que tenha ficado claro. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito sério. Essa é a visão do Sem Censura, né? A nossa visão, a visão que defendemos aqui no nosso canal, mas o companheiro tem todo o direito de discordar, obviamente, porque vivemos uma democracia, apesar de algumas pessoas defenderem a ditadura, a volta da ditadura militar, como se essa fosse a solução para o nosso país. Pessoas, obviamente, que não estudaram a nossa história, não sabem o que significou a ditadura militar no Brasil. Então, eu quero agradecer aos comentários e dizer que o presidente Lula continua forte, a sua militância continua combativa e vamos à luta. Perdemos uma batalha, mas a guerra até outubro, dia 7 de outubro, continua, mesmo, só para esclarecer e encerrar, mesmo na cadeia, o Lula é o candidato do PT à presidência da República. E aí sim eles terão um problema muito sério. Como retirar o direito do Luiz Inácio Lula da Silva de voltar à presidência, sendo que ele com certeza será o mais votado. Porque, mesmo preso, as pesquisas que serão lançadas, mesmo o Datafolha se negando colocar o Lula na lista de presidenciáveis, nós vamos perceber que essa prisão serviu para fortalecer ainda mais o presidente Lula e denunciar o golpe que estamos vivendo. É um golpe político, um golpe jurídico, um golpe midiático. Porque é uma conta que não fecha. Tirar Dilma Rousseff como tiraram, né, num golpe nojento, e deixar o presidente Lula voltar. Aí a volta do presidente Lula anularia toda essa política de retirada dos direitos dos trabalhadores, essa onda neoliberal que privatizou vários setores da nossa sociedade e está golpeando cada dia mais a nossa democracia e retirando os direitos dos mais necessitados. Então esse é o nosso ponto de vista, mas o companheiro sinta-se à vontade para procurar em outros meios de comunicação outras informações a respeito desse mesmo fato. Desejo a todos uma grande noite, um bom fim de semana e a luta continua. Um grande abraço a todos.